Irmãos, nós hoje vamos dar sequência aos estudos do livro de Hebreus, a segunda mensagem deste livro maravilhoso. Então eu queria que você abrisse no livro de Hebreus, Hebreus 1, de 5 a 14, diz assim: Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual vestes. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Um texto bastante gostoso de ler e um pouco complicado. Ele fala dos anjos, ele fala de Jesus Cristo, ele faz a comparação, ele chama Jesus Cristo de Deus. Mas, na realidade, só fazendo uma recapitulação, o livro de Hebreus, ele foi escrito por um grupo de pessoas, de irmãos, que estava passando por muitas perseguições fortes. E o livro foi escrito justamente para dizer para esses irmãos: olha, perseverem, não voltem atrás, fica firme, porque vocês estão servindo algo que é muito maior. Possivelmente alguns deles já tinham voltado ao judaísmo, alguns estavam tentando voltar ao judaísmo, alguns já tinham sido perseguidos a ponto de perder o seu emprego, as suas casas, os seus bens, e eles diziam consigo: mas no judaísmo nós não temos esse tipo de perseguição, o cristianismo é muita perseguição. E o autor aos Hebreus, que conhece muito bem o Velho Testamento, os irmãos que estavam ali, conhecem muito bem Jesus Cristo, ele faz essa ponte, ele busca as palavras do Velho Testamento, ele busca os escritos da lei, para trazer para eles, para esclarecer para eles, para dizer: olha, isso já estava escrito desde o passado, só que vocês precisam ficar firmes, porque se vocês voltarem atrás, não haverá outra coisa, não há algo melhor para vocês seguir. O judaísmo não é nem de longe melhor que o cristianismo. Então fiquem firmes, a perseguição ela está acontecendo, mas vai cessar, um dia nós teremos a vitória. E a primeira aplicação também serve para nós hoje. Certamente muitos de nós passamos por perseguições, por sofrimentos, por lutas. O Marco falou aqui agora há pouco, passamos por problemas no relacionamento, problemas financeiros, de emprego, quantas coisas, mas fiquemos firmes, porque nós somos peregrinos aqui, nós estamos de passagem aqui. Se você quiser ter um pouco de alento, leia capítulo 22 de Apocalipse, ali você vai ver que está chegando, vai chegar o dia em que nós seremos levados deste local. Aqui é um período que nós estamos passando. Um dia é um período transitório. Nós não podemos nos apegar ao que está aqui nessa terra, porque isso tudo vai ficar. Nós temos algo muito melhor que está sendo preparado. Está sendo preparado, não, já foi preparado para nós.
A mesa já está posta diante dos nossos inimigos. A grande Jerusalém já está pronta. Um dia nós iremos morar nela. Eu não sei como é que vai ser, se vai ser casa, se vai ser... Eu não sei como é que vai ser, mas um dia nós iremos morar na grande Jerusalém. Então, se você quiser, se está sentindo assim, puxa, eu estou perseguido, eu estou sendo, está difícil, leia um pouquinho Apocalipse 22, que você vai, Senhor, graças a Deus. O autor aos Hebreus, ele não diz que Jesus só é superior aos anjos, ele diz que Jesus é tão superior aos anjos. Leia aí o versículo 4 do capítulo 1, que você diz que ele, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O nome de Jesus é muitíssimo superior, por isso ele é chamado Filho de Deus. Ele é muito maior do que os anjos. E é interessante que na religião judaica, eu falei isso um pouco na última vez, os anjos tinham uma importância muito grande. Nós temos inclusive religiões hoje que têm muitos seguidores que foram criadas porque um anjo falou para uma certa pessoa que deveria ser não assim, mas assado. E aí criou-se uma religião. Anjos apareceram para Abraão, anjo apareceu para Jacó no val de Jaboque, que Jacó lutou com anjo. Anjo apareceu para Gideão, quando o Israel estava sendo oprimido ali, um anjo apareceu para Gideão, dizendo, vamos libertar Israel das mãos dos midianitas. Anjos apareceram aos reis, anjo apareceu a Daniel, anjo apareceu a Zacarias, dizendo para ele que a esposa dele teria um filho. Zacarias é pai de João Batista. Então, muitas aparições de anjos falando isso, falando aquilo e falando aquilo. Então, o anjo era muito importante. Um anjo apareceu para Maria, dizendo que Maria teria um filho e o nome dele seria Jesus Cristo. Então, havia uma importância, as pessoas davam muita importância para anjos. Por isso que o autor então chega e diz, olha, eu vou falar de algo para vocês que é superior aos anjos. E na nossa cultura hoje, aqui em Londrina, se você abrir a internet, você vai ver que tem culto a anjos. As pessoas colocam nome aos anjos, além dos 2 ou 3 nomes que a Bíblia coloca, as pessoas colocam nome a anjos, dá uma importância para o anjo, tem culto, tem oração aos anjos. Até eu estava brincando que às vezes você pega, na sinceridade da ignorância, às vezes a gente pega uma criança, eu já vi a gente falar assim, pega uma criança e diz, olha, é um anjo que caiu do céu. O anjo que caiu do céu é um demônio. Todo anjo caído é um demônio. Então você tem anjos que ficaram, mas você tem anjos caídos. E eu percebo que existia um hino antigamente, que tem anjo voando para cá, anjo voando para lá. Então as pessoas dão muita importância em anjo. O meu anjo, o meu anjo. Então a gente vai perceber que nós temos alguém muito superior aos anjos. Muito superior aos anjos. Os anjos, eles servem a Deus como mensageiros e são subordinados. Esse é o papel dos anjos. Eles servem a Deus como mensageiros e eles são subordinados. Mas Cristo é superior aos anjos em sua pessoa, seu nome, sua função, seu poder e sua dignidade. Quanto ao seu nome, só o nome de Jesus Cristo pode salvar alguém. A Bíblia nos diz isso no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, que diz assim, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Esse texto está falando exatamente de Jesus Cristo, que não há salvação fora de Jesus Cristo. Nenhum outro pode substituir o que Jesus Cristo fez na cruz. Nenhum anjo pode. Ninguém pode substituir o que Jesus fez na cruz. O sacrifício que ele fez foi único e só ele fez. Ninguém pode ir lá desfazer ou fazer outro, ou completar ou diminuir. O sacrifício de Jesus Cristo foi
é e será suficiente. Nós não precisamos de outro sacrifício, ele é único. Nenhum outro pode tirar o pecado do homem. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nenhum outro pode. Cristo morreu na cruz para fazer isso por nós. A Bíblia nos fala de uma história de que Pedro e João, eles subiram ao templo para orar, e ali naquela porta tinha um coxo de nascença. Esse homem que paralítico, ele estendeu a mão e pediu uma esmola para Pedro e João, e eles disseram o seguinte: eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, anda. Ele não disse nenhum dos dois em meu nome, ou em nome de qualquer outra pessoa, mas em nome de Jesus Cristo, anda. Da mesma forma, irmãos, que o nome de Jesus era a única solução para a cura física daquele coxo de nascença, o nome de Jesus Cristo é a única solução para a cura da humanidade. Só Cristo, porque a humanidade nasce doente. Nós nascemos doentes, nós nascemos pecadores, e só Cristo pode nos libertar disso. Só Cristo pode nos libertar, perdoar os nossos pecados. Ele foi para a cruz, ninguém mais pode fazer algo semelhante a ele. O nome dele está acima de todo nome. Diante do nome de Jesus, todos se dobrarão, do maior ao menor, do poderoso ao necessitado, do rico ao pobre, dos reis aos servos. Todos se dobrarão diante de Jesus Cristo. Filipenses 2:10 nos diz exatamente isso. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Diante do Senhor Todo-Poderoso, todos se dobrarão. Aí eu vi uma mensagem interessante, que a gente pensa em pessoas famosas, né? Você pensa em, uma pessoa famosa, Hitler, se dobrará diante do Senhor. Você pensa em Martin Luther King, se dobrará diante do Senhor. Você pensa em Mengele, se dobrará diante do Senhor. Você pensa nos papas, se dobrará diante do Senhor. Você pensa em qualquer pessoa, todos se dobrarão diante do Senhor e reconhecerão: Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Jesus herdou mais excelente nome do que todos. O Filho Eterno se tornou um ser humano para nos resgatar do pecado e da morte. Depois de passar por um período de humilhação, ele foi ressuscitado como o Messias de Israel e recebeu o título real de Filho de Deus no trono, na sala do trono celestial. E o autor, ele faz aqui pelo menos 4 comparações entre Jesus Cristo e os anjos, e a primeira comparação que ele faz é justamente relacionado ao relacionamento de Jesus e dos anjos com o Pai. Hebreus 1, de 5 a 6, ele diz assim: Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Irmãos, nunca Deus chamou nenhum anjo de filho. Nunca, mas somente a Jesus Cristo. Ele chamou de filho. Jesus foi gerado, os anjos foram criados. Jesus é Deus de Deus, da mesma substância. O autor busca, talvez, como eu disse, que ele conhecia o Velho Testamento, ele busca lá no Velho Testamento passagens da Bíblia para enfatizar, para sustentar, para subsidiar a fala dele. Ele busca Salmos 2:7, que eu não coloquei na transparência, que o Senhor diz assim: Proclamarei o decreto do Senhor,
ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Lá em Salmo 2,7, ele busca 2 Samuel 7,14, que diz assim, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. O autor busca lá no escrito que eles conheciam para dizer: o que eu estou dizendo para vocês já está escrito aonde vocês conhecem e aonde vocês leem sempre. Já nos evangelhos, para não ficar só no Velho Testamento, nós encontramos também passagens que enfatizam a paternidade de Jesus e, por consequência, esse relacionamento do pai com o filho. Nós buscamos Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22, que diz assim: e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. A confirmação de que Jesus é filho de Deus e de que havia e há um relacionamento íntimo, próximo de Deus Pai com o Deus Filho. Jesus foi gerado. Jamais disse Deus para qualquer um dos anjos: senta-se à minha direita, ou tu és meu filho. Uma segunda passagem que é para justamente sustentar isso que nós estamos dizendo, foi dada quando subiram o monte da transfiguração, Pedro, Tiago, João e Jesus. E ali a Bíblia, de uma forma maravilhosa, diz que eles conversavam com Elias e Moisés. E quando Pedro relata, os evangelhos relatam isso, a Bíblia nos diz que uma voz surgiu do meio da nuvem, enfatizando a paternidade do Senhor. Isso está em Marcos, capítulo 9, versículo 7, que diz assim, a seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. Tudo isso o autor busca, e nós buscamos também, que é para enfatizar o relacionamento do pai com o filho. Em ambas as passagens, o significado imediato é nobre e muito mais elevado. Os anjos adoram a Cristo, por isso ele é superior aos anjos. Os anjos adoram a Cristo e nós devemos adorar a Cristo também. A palavra fala de anjos adorando ao Senhor Jesus Cristo, do começo ao fim. Outra passagem, Salmo 97, diz assim, 97,6 diz: os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. E além do velho, no novo, nós também temos passagens onde os anjos adoram o filho. Nós falamos até agora que há um relacionamento do pai com o filho, diferente do relacionamento do pai com os anjos. Agora, algumas passagens onde os próprios anjos adoram os filhos. A primeira dela nós encontramos em Lucas capítulo 2, versículo de 13 a 14. Foi justamente quando Jesus havia nascido, logo no seu nascimento. Lucas 2, 13 a 14 diz assim, e subitamente, quando foi anunciado para os pastores que Jesus havia nascido em Belém, e subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Os próprios anjos adorando o Senhor Jesus Cristo. E também no livro de Apocalipse, no capítulo 19, versículo 9 e 10, essa é uma passagem muito clara de que para onde deve ir a nossa adoração. Porque às vezes nós também nos confundimos, e aqui no livro no Apocalipse, João se confundiu. Presta atenção que diz Apocalipse 19, 9 a 10. João dizendo: então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Aí que o João fez? Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo, o anjo.
Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Lendo esse texto, eu falei: Senhor, quantos homens hoje que estão exigindo adoração. Quantos homens hoje que estão vindo, vem para mim porque eu sou o anjo aqui na submissão. Fala: João, não. Levanta. Eu sou conservo teu. Adora a Deus. Adora a Deus. E ele dá testemunho aqui de quem é Jesus Cristo. E aí nós percebemos que, sendo Deus o Filho primogênito, os anjos o adoram. Sendo Deus o onipresente Rei, os anjos o obedecem. E sendo Deus o eterno Criador, os anjos o servem. E muitas vezes nós negligenciamos a adoração ao Senhor. Uma segunda comparação está relacionada à posição. Posição que Jesus exerce e posição que os anjos exercem. Hebreus 1, 7, 9 diz assim: ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. A ideia principal é de que os anjos estão muito abaixo do último rei, do último filho de Davi, que se assentou no trono. O cetro de equidade, o controle, o governo do Senhor Jesus Cristo é um governo de justiça. É um governo de ódio à iniquidade e amor à justiça. E nós buscamos que esses anjos, eles adoravam o Senhor com toda a reverência. E a mesma deve ser a nós. A mesma reverência de adorarmos o Senhor Jesus Cristo. Enquanto os anjos são ministros, o Filho é rei. Enquanto os anjos foram criados para executar as ordens de Deus, o Filho é eterno, é Deus de Deus, é a mesma substância. Cristo é chamado de Deus e Rei, Cristo é chamado de soberano, conforme foi prometido no pacto da nova aliança. E as qualidades deste reinado, diferente de uma qualidade de um reinado humano, é uma qualidade de justiça, uma qualidade de equidade, que é a mesma coisa praticamente, equidade, justiça e equilíbrio. É uma qualidade de amor à justiça, é uma qualidade de ódio à iniquidade, qualidade que só pode ser caracterizada por um reino justo, 100% justo. Uma terceira comparação é com relação ao tempo do reinado. Hebreus 1, 10 até 12. Diz assim: ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Irmãos, que conforto para nós sabermos que o Senhor, Ele não é transitório, Ele não muda de hoje para amanhã, que Ele não amanhece de mau humor e diz: eu vou desfazer. Não, o nosso Senhor Jesus, Ele não muda. Nós mudamos, mas Ele permanece para sempre. Ele é algo imutável,
no meio de um sistema que muda constantemente. Ele não muda, independente do seu mau humor ou bom humor, ele não muda. Ele é o mesmo. E é interessante que ele não começou ontem, ele começou antes de tudo, antes dos nossos pensamentos imaginar como que seriam, ele já estava lá. Olha o que diz o Salmo 102, versículo 25 a 27, a respeito do mesmo assunto. Em tempos remotos, lá no passado, antes de nada, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. A mesma passagem, mas o que mostra? Que o que está no Antigo Testamento se confirma no Novo Testamento. Hebreus é justamente isso. Hebreus pega tudo que é símbolo do Velho Testamento e diz, olha, isso se concretiza em Jesus Cristo. Isso se funda em Jesus Cristo. Isso se cumpre em Jesus Cristo. Quando nós lermos Hebreus, aí nós vamos perceber o que estava no Velho Testamento, talvez sob pouca interpretação, se cumpre no livro e se cumpre em Jesus Cristo. Ele fala de um Cristo que na qualidade de Criador fez todas as coisas, mas um Cristo que não muda. Ele retrata um agudo contraste entre Cristo e os anjos. Ele e os anjos são matéria criada e servem no mundo como mensageiros de Deus. Eu quero só deixar claro, no final eu vou explicar, eu não estou desqualificando ou desclassificando os anjos. Eu estou só puxando e colocando cada um no seu devido lugar. Porque há uma tendência hoje de achar que os anjos são mais poderosos do que Jesus Cristo. Cristo é eterno, acima de todas as coisas. E os teus anos jamais terão fim. E outra coisa, não terão fim e não serão interrompidos. Uma quarta comparação para nós caminharmos para o fim, versículos 13 e 14. Ora, a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a terra? Esse é o trabalho dos anjos. Não são todos eles espíritos ministradores? Em contraste com os anjos que jamais receberam a permissão de assentar à direita da majestade, o Filho está sentado à direita da majestade. Esse é o grande contraste desses dois versículos. Cristo se assenta, ele ficará ali até o triunfo final. Este conceito de que está sentado à direita até que os seus inimigos sejam colocados sob estrado dos seus pés, subjugado, o autor ele busca novamente o Velho Testamento. Para nós entendermos isso, ele busca no livro de Josué. Só para vocês terem uma noção, Josué foi o sucessor de Moisés, para que a gente entenda também um pouquinho. Josué foi o sucessor de Moisés, e Moisés chegou até rodar a chave da entrada da terra prometida, mas não entrou. Ele ficou lá no Monte Nebo, mas não entrou. E quem entrou na terra prometida foi Josué, conduzindo o povo. E Josué vem e conquista ali, faz as suas conquistas, conquista Jericó, conquista Ai, e aí ele estava caminhando, e aí um povo chamado Gibeonitas, eles perceberam que o Deus de Israel, ele estava destruindo todos os seus inimigos, e eles fizeram uma armadilha para Josué. Eles colocaram roupas velhas, eles pegaram pão embolorados, eles colocaram roupas velhas sobre os seus jumentos, eles calçaram sandálias velhas, e eles chegaram para Josué e disseram o seguinte: nós somos de uma terra distante, e nós sabemos o que o Deus de Israel está fazendo, por isso nós viemos servi-lo.
faça aliança conosco. E aí é o perigo de nós não consultarmos a Deus. Josué não consultou o Senhor e fez aliança com aquele povo. Muito bem, depois de alguns dias, Josué descobriu que ele era vizinho deles. Eram vizinhos deles. E eles tinham enganado Josué. Aí os outros reis, quando ficaram sabendo disso, queriam destruir a cidade de Gibeon. Aí a Bíblia nos fala que 5 reis se uniram. Rei de Jerusalém, rei de Hebron, rei de Egron, rei de Jarmute, rei de Laquis. Os 5 reis se uniram para pelejar contra os gibeonitas. Só que como Josué tinha feito essa aliança, Josué veio para defender os gibeonitas. E nessa peleja é a grande oração de Josué, quando ele diz: sol, detenha-se em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. A palavra diz que o sol parou ali. Para tudo. Parou tudo ali por quase um dia, até que Josué tivesse conquistado e destruído os 5 reis. E é desta passagem que o autor aos Hebreus traz o conceito de sob os teus pés. Josué capítulo 10, versículo 24 e 25, ele diz isso aqui: trazidos os reis a Josué, chamou este a todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinha ido com ele: chegai, ponde o vosso pé sobre o pescoço desses reis. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos atemorizeis. Sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Essa é a base que o nosso Senhor Jesus Cristo terá todos debaixo dos seus pés. Tudo debaixo dos seus pés. Queridos, os anjos são, portanto, espíritos ministradores que servem aqueles que hão de herdar a salvação. Eu vou herdar a salvação, você vai? Você pode dizer isso? Às vezes nós ficamos tímidos, nós ficamos com medo de dizer isso. Você vai herdar a salvação? Você tem certeza que você é servo de Jesus Cristo? Você tem certeza que você é filho de Deus? Que pergunta mais radical, não? Difícil de fazer, mas não é não. Não é não, é que nós ficamos nessa resquício de incredulidade. Eu sei que eu vou herdar a vida eterna. Por que você tem certeza? Porque eu fui convertido pelo Senhor, porque eu sou nascido de novo, porque eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor, porque não há outro Deus, porque Ele é o meu Salvador. Mas você peca ainda, eu sei disso. Mas eu sou um pecador salvo pela graça do Senhor. Eu quero dizer para você, você já fez essa oração? Senhor, eu sou um pecador, mas eu creio no Senhor. Você já se arrependeu? Você já confessou os seus pecados diante do Senhor? Irmãos, isso não há terceirização de salvação. O pai não salva o filho não salva o pai, o marido não salva a mulher e o recíproco não é verdadeiro. É individual, é cada um. Hoje eu estava assistindo aquele filme, não vamos nem entrar no mérito aqui, que Deixados para Trás. Estava assistindo. É interessante você ver assim, puxa, tem 2, um é tirado e o outro fica. Não vamos entender aqui, não é assim. Tá, mas eu estava... O cerne ali da situação é muito interessante e é desesperador. É desesperador quando um é levado e o outro não. O cara falou: o que aconteceu? Eram crentes. Eles foram arrebatados. Mas ninguém nunca me falou sobre isso. É mais desesperador ainda, porque às vezes é alguém que está ao nosso lado e nós não falamos do Evangelho para as pessoas. Irmãos, todos nós nascemos em pecados. Todos nós. Não pensa que isso é uma mentira, é só nós lermos a Bíblia, é uma pura verdade. Todos nós nascemos caminhando a passos largos para o inferno.
Cristo morreu na cruz para nos libertar disso. O que é conversão? É mudança. Estávamos indo para lá, voltamos para cá. Só Ele pode fazer. Anjo nenhum pode fazer isso. Só Cristo pode fazer. Eu quero terminar dizendo que o escritor aos Hebreus, de forma nenhuma, ele desvaloriza ou desclassifica os anjos. Mas conforme a verdade de Deus, ele coloca os anjos nos seus devidos lugares, como ministros daqueles que hão de herdar a salvação. Servos que obedecem à ordem do Senhor. E sobre herdar a salvação, eu peguei uma passagem aqui da Confissão de Fé de Westminster, que fala maravilhosamente sobre isso, e eu quero ler isso para vocês. Diz assim, ó, sobre os que creem, sobre os filhos, a todos os que são justificados. Deus se digna fazer participantes da graça, da adoção e por seu único Filho, Jesus Cristo. Essa frase é interessante. Adoção em e por. Em Cristo e por Cristo. Somente. Em Cristo e por Cristo. Somente. Seu único Filho, Jesus Cristo. Por essa graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e desfrutam da liberdade e os privilégios dele. Tem sobre si o nome dele, recebe o espírito de adoção, tem acesso com ousadia ao trono da graça e são habilitados a clamar, Abba, Pai. São tratados com piedade, protegidos, providos e por ele corrigidos, como por um pai. E essa frase vem maravilhosa. Nunca, porém, abandonados. Eu já ouvi alguém dizer assim para mim, Deus me abandonou. Mentira. Deus não abandona os seus filhos. Uma coisa você pode ter certeza. Deus nunca está errado. Se há alguém errado, sou eu ou você. Deus não está errado. E ele nunca abandona. Por Pai, nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia da redenção e recebem a promessa como herdeiros da eterna salvação. Que coisa maravilhosa. Saber que nós temos um Deus que nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer na cruz por mim, por essa tranqueira que está aqui falando com vocês, que não merecia, que não merece. Mas ele fez isso por mim, e eu não vou nem perguntar se você merece, porque você também não merecia e também não merece. Mas ele fez isso por você também, para tirar deste mundo, para te livrar de você mesmo, para te livrar do diabo, e um dia irmos morar com ele na grande Jerusalém. Que maravilha isso. Quero fazer só uma aplicaçãozinha para terminarmos. Irmãos, os que creem não precisam buscar fora de Cristo. Não precisa buscar fora de Cristo. Há uma mania. Uma mania mesmo feia de querer acrescentar as coisas ao sacrifício de Cristo. É assim, ó, eu creio em Cristo, mas... Não, o mais você não crê. Nós não precisamos de mais nada fora de Cristo. Nada é superior a Cristo. Nada pode ser melhor do que Cristo. Então, irmãos, fiquemos com Jesus Cristo. E outra coisa, para ressaltar aqui e enfatizar. Não volte atrás. Não retroceda. Não vale a pena. Não tem nada melhor. Muito pelo contrário. Tem coisas muito piores. Fique firme. Tem uma notícia para você. Tem duas notícias para vocês. Uma ruim e uma pior. Qual que vocês querem primeiro?
vai piorar, irmãos. Mas fiquem firmes. Não deixem o Senhor Jesus. Não voltem atrás. Porque esse mundo não oferece nada para nós. Nada para nós. Amém? O Senhor nos abençoe.